Nós estamos falando dessa lição 65, vocês perceberam? Por que nós estamos falando? Não. Porque essa lição está no item 65. Tenhamos paz. Porque no item 64 está dizendo assim: melhor sofrer no bem. Olha só. Melhor sofrer no bem, vir a página e ter paz. É melhor você passar por uma situação difícil sofrendo e manter sua paz, do que você revidar de qualquer jeito e perder sua paz. Aí ele completa ainda a lição, falando, com boa vontade. Essa paz não pode ser obrigada, com boa vontade. E na 67 ele vai falar o que é má vontade. Ele fala boa e depois é má. Por isso que a gente está lendo hoje, agora, a 66, que é boa vontade. Paulo, em carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: vede prudentemente como andais. Vede, não sede só. Vede. Lembra que ele falou educar a nossa visão? Uma lição aqui, anterior, 65. Agora ele está falando assim: vede. Boa vontade, vou ler, depois eu comento. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia e a renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem santificado converte o mundo para Deus, caminhando para Deus. Pronto, caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Ele resumiu, ele mostrou qual é o efeito de se caminhar com boa vontade. Olha só, se alguém fala assim, eu fico pensando, o que eu posso fazer para começar minha evolução? O que eu posso fazer? É fazer caridade? Sair fazendo? Não. O que eu posso fazer de maneira simples? Assim, para começar minha trajetória no bem. Olha o Emmanuel entregando para nós aqui. Boa vontade no seu coração. Verdadeiramente. Aí ele vai mostrar como que isso se encadeia. Agora vamos lá, vamos entender uma coisa antes de nós continuarmos. Tem uma frase de Paulo nos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Ele diz assim, vede prudentemente como andais. Ou seja, se analise como você está andando. É isso que ele está falando. Olhe para você, vede, não cede. Não dá para ser o que ainda não nos tornamos. Mas perceber-nos, observar-nos, ver se estamos andando e de que para o bem, com o bem, na direção do bem ou para o mal. Isso dá para saber. Isso dá. Hoje em dia nós poderemos analisar claramente, tá? Então vamos lá. Eu estou em dúvida, então eu digo assim, meu Pai, como eu posso começar a praticar a bondade para a minha evolução, aproveitar a minha reencarnação? Acho que ele diria assim, boa vontade. Agora eu preciso entender, como que a boa vontade vai chegar no divino reino da luz? Parece que não tem sentido, né? Só boa vontade sincera. Não é aquela boa vontade de eu ficar querendo e nada fazer. A boa vontade, ela alinha tudo. Boa vontade de pensamento, boa vontade de palavras, boa vontade de sentimentos, boa vontade de atitudes. Boa vontade completa tudo. Não existe só boa vontade pela metade. Aí não é boa vontade, nem boa e nem má. Bateu aqui na câmera, cuidado.
Então vamos lá, vamos pensar assim. Vamos ver como Emmanuel encadeou as consequências da boa vontade até nós alcançarmos o reino de luz. Boa vontade descobre trabalho. É verdade, quando eu estou verdadeiramente empenhado com a boa vontade, o trabalho aparece, o convite aparece, o chamado aparece. Eu vejo, eu percebo onde é importante a minha colocação. Como assim? Se eu sair de casa com boa vontade completa, pensamento, palavras, atitudes e sentimentos, eu sempre dou esse exemplo às pessoas. Eu vou sentar na sala de um consultório de dentista e vou enxergar o papel no chão. Se eu estou imbuído de boa vontade, eu cato o papel do chão e ponho no lixo. Se eu não estiver imbuído de boa vontade, eu finjo que não vejo e digo, não foi eu que joguei. Outro, se eu pensar, eu podia pegar esse papel mesmo que eu não joguei, alguém vai dizer, meu próprio ego vai dizer assim, mas é bobo mesmo, você é empregado da clínica? Cadê o empregado? Chamaríamos até o empregado para fazer um trabalho muito simples. Então, eu não estou com a boa vontade. Eu estou falando de uma boa vontade sincera, completa, inteira. Quando a boa vontade está em meu coração, no meu pensamento, na minha visão, na minha audição, na minha palavra, na minha atitude, eu encontro trabalho. Eu encontro porque neste planeta de prova e expiação, nesta escola, o que não falta é chamado para o trabalho. Aqueles que têm boa vontade. Aos que não têm boa vontade, eles perdem muito tempo em justificar por que não podem fazer, não podem atender o chamado. Tá bom? Aí ele diz assim, só isso não. A boa vontade você descobre o trabalho. Se você se entrega ao estímulo, ao chamado do trabalho, ele diz assim, aí vai operar a renovação. Opa, então, se eu trabalhar, estou me renovando? Sim, mas não tem trabalho do mal. Mas, gente, nós não começamos pela boa vontade, então nós não estamos falando nada do mal, tudo aqui é do bem. O trabalho também é do bem. Então boa vontade descobre o trabalho do bem, o trabalho do bem opera a renovação. Então só de eu pegar o papel que está na sala do dentista e colocar, eu estou me renovando, sim, você está praticando humildade, você está praticando bondade, generosidade e dando muito exemplo. Vixe, está se renovando, está melhorando. Todo o trabalho do bem, todo o trabalho mais simples que você imaginar está te renovando. Renovação, então, depois você vai começar a se renovar. E o que a renovação vai te trazer? Você vai encontrar o bem. Porque atualmente você começa com a boa vontade, mas muitas vezes você não encontrou o bem. Você não encontrou o bem. Lembra? Eu começo, a boa vontade está no meu sentimento, no meu pensamento, nos meus olhos, nos meus ouvidos. Eu estou procurando, eu estou com a boa vontade em mim. Em mim. Num mundo caótico desse. Aí eu observo um chamado, uma oportunidade de trabalhar para o bem. Eu me entrego ao trabalho, eu renovo meus conceitos, minha visão da vida. Essa renovação, eu encontro bem. Onde eu encontro bem? O benefício do que eu estou fazendo. Aí eu vou perceber a bondade. Eu vou perceber que às vezes eu faço esse ato. Olha só, eu vou lá, se eu não fizesse esse ato, ou se porque a sala fosse grande e tinha vários papéis no chão, no que eu levantei, peguei um papel e joguei, eu voltei para muitas pessoas levantaram e pegaram. Encontrei o bem. Encontrei a ação do bem. Vou encontrar o bem agora em vários lugares. Porque agora eu atraí com a boa vontade e me coloquei a serviço da boa vontade. Eu renovei a minha visão, que antes era humilhação. Eu não sou faxineiro, não trabalho ali, não fui eu que joguei. Eu mudei.
porque eu fui lá e peguei, porque a obrigação de limpar o nosso planeta é de todos nós, de manter o nosso planeta limpo, é de todos nós. Então eu estou renovando, agora eu vou encontrar o bem em todos os lugares, porque eu vou entender que o trabalho já é o chamado da bondade. Aí eu vou entender aquela ideia quando ele fala assim, muito obrigado por você ter isso. Não me agradeço. Eu é que te agradeço por você dar a oportunidade de eu praticar o bem. Porque é o trabalho que faz eu encontrar o bem. Primeiro, o bem dentro de mim. Depois, o bem fora de mim. E assim, com a minha sintonia, eu vou atraindo, aproximando das pessoas. Esse trabalho de ação, de aproximação, de atração, ele é fantástico. Quem se preocupa com dinheiro está sempre cheio de pessoas que têm dinheiro. Quem gosta de festa está sempre sendo chamado para convite de festa. Quem gosta de passear está sempre sendo chamado para passear. Quem gosta de viajar sempre chamado para passear. Quem gosta de fazer auxílio, de estudar, está sempre sendo chamado pelos convites de estudo. Cada um de nós estamos no grupo que a qual nós atraímos. Então quem está no bem sempre será chamado para uma ação no bem. Fazer o bem. E ele diz assim, aí quando o bem revela o espírito de serviço, o bem é a obra, né? Aí ele, por quê? Vai revelar o espírito que pratica aquele trabalho, aquele serviço. Quem está por trás do bem, de uma boa ação? Um bom espírito. É o espírito que é dono da ação. Então vai revelar um trabalho de renovação, ainda que encontra o bem. Quem está por trás dele? Um bom espírito. Então revela o espírito de serviço. Bom. O espírito de serviço alcança a compreensão. Aí sim, aí você vai compreendendo à medida que você vai colocando, vai trabalhando para o bem, aí você vai compreender muitas coisas. Vai compreender porque o ser humano joga o lixo no chão. Nós estamos colocando aqui só um exemplo simples, mas saindo na vida, por que um grita? Por que um é mal educado? Por que um é invejoso? Você vai compreender as mazelas humanas nessa escola da vida. Você vai compreender, você vai enxergar, perceber e compreender e não julgar. Olha que interessante, porque você vai perceber em você que também possui muito dessas mazelas. Tudo isso porque você começou com a boa vontade. E aí, então o espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A partir do momento que eu entendo as mazelas humanas, a dificuldade que todos nós temos de sermos perfeitos e santos no estágio evolutivo que nós estamos, paramos de julgar, nós começamos a nos tornar humildes. Eu aceito que uma pessoa grita comigo. Tranquilo. Eu digo assim, puxa, coitada dessa pessoa. Graças a Deus, não tenho motivo para gritar com ninguém, mas ela tem. Alguém estúpido comigo, graças a Deus, eu não tenho motivo para ser estúpido com ninguém, mas ele tem. Alguém egoísta, graças a Deus, que eu não sou uma pessoa egoísta, mas ele é. E eu começo a ver nos defeitos, nas más tendências, nos conflitos, nas mazelas humanas, inclusive na minha, aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho. Então, e eu vou me tornando mais humilde para compreender nos outros a imperfeição alheia humana, inclusive em mim, porque eu também sou imperfeito e eu preciso me amar, então eu vou ter que ser humilde. Tanto quanto, e essa humildade servirá para eu entender e compreender as pessoas.
Se eu sou bravo, se eu sou nervoso e vejo alguém nervoso, eu falo, não, eu te entendo. A pessoa está gritando comigo, eu te entendo, eu também sou nervoso. Se eu não sou mais nervoso, se eu sou uma pessoa pacífica e vejo alguém gritando comigo tudo, eu falo, eu também te entendo. Eu era nervoso, hoje eu não sou mais. Eu entendo. Vai, descarrega sua raiva, vai, grita, xinga. Depois a gente conversa. Humildade. A humildade, ela conquista o amor. Ah, sem dúvida. Não só o nosso amor por nós mesmos, mas o amor dos outros. Porque as pessoas passam a nos respeitar. Porque todo ser humano pacífico, humilde, ele é admirado. Ele é admirado. Então, na verdade é assim. Todo ser humano que possui um grau de virtude, em qualquer uma das virtudes, um grau dela, que já apresenta isso, desponta isso, é admirado por nós, porque é o que nós queremos, né? Conquistar virtudes. Se eu vejo alguém que tem aquilo, eu falo, meu Deus do céu, como eu gostaria de ser assim. É isso mesmo, tá? A humildade, então, conquista o amor, e o amor próprio, porque agora você se ama na autenticidade, você não se ama na ilusão. Como assim? Às vezes a pessoa diz, eu tenho amor próprio. Não, você não tem. Por quê? Porque quando algo te acontece e que as coisas não são como você quer, você se perde totalmente o equilíbrio, esquecendo nesse momento de priorizar suas emoções nobres, positivas e elevadas. Então não é amor próprio, tá certo? O amor próprio, ele ama o ser humano. Você vai passar a se amar com seus defeitos e com suas virtudes. Por que eu perco equilíbrio? Às vezes esqueço de me amar, porque eu estou amando uma vontade, uma ilusão criada de mim. Eu acho que sou calmo, me intitulei uma pessoa calma, amo essa imagem criada por mim de uma pessoa calma. Quando eu perco a paciência, aí eu odeio mais ainda aquele que me desmascarou. Então eu não consigo me amar no estado de raiva. E aí o que acontece? Eu quero culpar quem me coloca no estado de raiva, quem me desmascarou. Ah, você que é culpado, eu sou calmo, eu tô nervoso por causa de você, tá fazendo... Não, você tá nervoso, porque eu te desmascarei. Atingi o ponto onde você se revelou para si mesmo. Mas se... Aí que ele tá dizendo, a humildade não, a humildade conquista o amor. Amor próprio também. Fala, não, eu sou nervoso, mas eu vou mudar. Eu sou nervoso, eu estou lutando para descobrir por que eu preciso me utilizar dessas energias, dessas emoções de nervosismo desequilibrado. E assim eu estou trabalhando nisso. Então eu estou me amando. Estou me amando. Eu estou consciente do meu defeito. Por isso a humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. Aí agora vem. A renúncia é uma coisa maravilhosa, né? A gente vai ter que renunciar a uma série de coisas. Por quê? Porque nós aprendemos errado. Devido ao nosso grau de evolução, a gente aprendeu muita coisa errada. Algumas a gente já saiu, já se livrou. Outras nos proporciona prazer e vicia. Então, é difícil você renovar esse cardápio maravilhoso. Só que tem um item que quando alguém diz assim, é maravilhoso, quando a gente não coloca o segundo item, consequência do maravilhoso. Aí a coisa não é tão maravilhosa assim. Quando eu renuncio, é quando eu estou de olho mais nas consequências do que naquilo que eu desejo. Quando eu passar a observar as consequências, perde a graça o meu desejo. Normalmente, as pessoas têm dificuldade de renunciar a algo que elas querem porque elas não compreendem a renúncia. Quando compreendem, duvidam.
as consequências, porque elas não compreendem as consequências. Quando entende as consequências, duvida se isso vai ser com ela. A gente está sempre assim, né? É aquela história do filho que o pai fala: não põe a mão aí que eu vou te dar um tapa. Não põe a mão que eu vou dar um tapa na sua mão. Não faça isso. Eu sempre quero testar. Ou então, não, cuidado a tomada, não põe a mão que você vai tomar um choque. Aí vem a vizinho, uma água, levar o choque. Vê os irmãos, cuidado, não põe a mão que ele leva choque. Vem o professor, aí leva choque. Mas eu sempre vou pôr a mão para levar o choque. Tá certo? É quando... Então nós temos isso dentro de nós. Então, o amor, só que agora, como eu me amo, por isso que o amor vem primeiro antes da renúncia. Então, quando eu me amo, eu dou mais valor à consequência do que ao que eu renuncio. Porque eu me amo, eu não quero o meu mal. E como eu me amo, eu tenho a humildade, lembra, em mim, eu enxergo as minhas inclinações negativas, eu não quero nem mexer com isso. Vou renunciar. É um ato extremo de inteligência. E aí ele diz assim: a renúncia atinge a luz. Por que a renúncia atinge a luz? Às vezes a gente vê uma pessoa que tem muito conhecimento. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem muita prática de caridade. Mas por que ela não evolui? Pratica bastante caridade. Tem muito conhecimento. E não evolui. Mas por quê? Porque ela não renunciou. A luz só vem com renúncia. A autoiluminação só vem com renúncia. Você pode falar a língua dos anjos. Você pode levar o seu corpo a ser queimado em praça pública. Mas renúncia é a única porta que te leva à luz. Então, mas e aí? Você vai ter que renunciar, não tem jeito. Renunciar o quê? Seus más tendências, seus vícios, suas más inclinações e seus defeitos. Se você conseguir renunciar a isso, agora abre a... E cada um que você vai renunciando já vai abrindo as portas da iluminação. Eu renuncio um vício. Eu tinha um vício e renunciei o vício. Luz. Você evoluiu. Renúncia e evolução. Luz. Ok. Renunciei isso, renunciei aquilo. Aí nós vamos entender por que um espírito elevadíssimo chega na Terra, ele renuncia o dinheiro, ele renuncia a relação afetivas particulares, que é o casamento, alguma coisa assim. Ele renuncia o estudo de universidades, ele renuncia o poder, ele renuncia, vai só tudo que ele vai renunciar, até uma vida social ele renuncia para servir ao próximo. Porque o que ele está tipo, quanto mais ele renunciar, mais evoluído ele é. Simples assim. Então, se você quer mostrar a evolução de um espírito, você mede pela capacidade, pela quantidade de coisas que ele renunciou. Tá bom? E se você quer pensar assim, puxa, então, por exemplo, eu vejo duas pessoas, né, fazendo um trabalho bonito, tal. Um é mais vaidoso, mais bem de situação, vive mais no conforto. O outro poderia viver, mas escolheu viver totalmente na pobreza, renunciando. Esse tem mais luz que esse. Com certeza absoluta. Porque o grau da renúncia a nós mostra a nossa elevação. Certo? Então, a luz realiza o aprimoramento próprio. Como eu evoluo por renunciar, eu acabo
me dedicando, né, mais à minha própria evolução. E, logicamente, o meu aprimoramento próprio. Eu não tenho mais que ficar correndo atrás de dinheiro, correndo atrás disso, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, correndo atrás daquilo. Eu vou agora cuidar, priorizar a minha evolução espiritual. Eu já tenho tudo aquilo ali para trás, eu já tenho renúncia, já tenho amor, já tenho humildade. Aí eu entrei numa estrada que agora eu estou começando a cuidar mais de mim. Eu já renunciei muita coisa no mundo que me ocupava o tempo. E estou agora dedicando o quê? A mim, a minha própria evolução. Portanto, o aprimoramento próprio, até um momento, eu vou dizer uma coisa para nós pensarmos. Eu consigo levar essa vida e mais estudar. Consigo. Até um certo momento, eu consigo fazer meu aprimoramento. Mas vai chegar num determinado ponto, renúncia. Renúncia mesmo. E as renúncias são convites, né? Elas vão vindo em graus. Não é simples, não. Tá? Gente, renúncia não é falta de oportunidade. Renúncia é ter oportunidade e dizer não. Calma, tá? Calma lá. Vamos dizer que uma pessoa nasceu pobre, mas ela é preguiçosa, então ela vai morrer pobre. Ah, não, ela renuncia. Ela renunciou. Não, ela é preguiçosa mesmo. Ela não quer trabalhar. Ela não quer ganhar mais. Ela não quer melhorar de vida. É uma diferença, tá? Tem condições, mas renuncia. Ou às vezes não. Eu vou tirar até o quer, porque ele já evoluiu. Ele nem quer. Mas ele tem toda a condição. Inteligente, capaz. Todo mundo enxerga o potencial, mas ele diz, não vim para isso. Renúncia. Muitos de nós fomos treinados a ter um padrão de vida tudo igual. Às vezes vem um doido, um espírito louco aí, que quer tudo diferente, dominar todo mundo. E às vezes vem um espírito iluminado que renuncia a tudo isso que é o padrão de todo mundo para ser ele mesmo. Então tudo que a gente vai olhar nele e vai, mas nossa, ele renunciou isso, Jesus, eu não conseguiria nem viver sem isso. O outro, tudo ele renuncia, porque ele é iluminado. E aí, como ele se ilumina, ele se auto-aprimora. Como ele não segue o padrão de todo mundo, ele tem seus próprios meios e caminhos, óbvio, e se dedica mais a si mesmo, ele se auto-aprimora muito rápido, né? O aprimoramento próprio, ele vai dizer assim, santifica o homem. Óbvio, se eu estou me aprimorando, se eu estou evoluindo, se eu estou crescendo, se eu estou aprendendo, se eu estou me desenvolvendo, eu estou me santificando. Tá certo? Santificação não tem fim. Eu estou no caminho dessa santificação. Veja, claro, tá aí algumas pessoas me perguntam, qual é o caminho da santidade? Renúncia, amor, humildade, todo esse caminho. Começa da boa vontade, para você começar. Da boa vontade. Tá certo? E aí ele assim, o aprimoramento próprio santifica o homem. Sem dúvida, né? O homem santificado converte o mundo para Deus. O homem já alcançado, já experiente nessa estrada da santificação. A gente diz que ele é santificado, mas não tem esse título dado a partir de tal momento, né? Então, um homem que já tem experiência, já está santificado, treinado, praticou tudo isso que nós estamos falando aqui, ele converte o mundo para Deus. Aqui podemos entender os dois mundos, o mundo interno e o mundo externo. O mundo interno ele já está convertido para Deus. E o mundo externo, ele vai ter muita expressão, muito magnetismo, muita capacidade de convencimento, muito exemplo, muito trabalho, muitas obras, sem dúvida.
E se não tiver nada de... Porque eu não estou falando que vai ter tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes, ele é anônimo. Mas o que ele está fazendo, sem ninguém saber, é uma obra gigantesca. Maior do que aquele que é muito conhecido. E quanto mais conhecido a gente é mais perseguido. E quanto mais perseguido a gente é mais atropelado, freado, impedido. Então a gente perde muito tempo para dar às vezes um passo, porque tem muita gente querendo que você não dê esse passo, te empurrando para trás. Enquanto que aquele que é caladinho, quietinho, caminha muito mais. Não despertou inveja de ninguém, ódio de ninguém. E aí ele diz assim, continuando, caminhando prudentemente pela simples boa vontade, ele está falando, pela simples, só você começar pela boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Me deu até vontade de fazer agora um gráfico, começando na boa vontade, como que ele desencadeia todo o processo para a gente falar assim, onde eu começo? Muitas vezes as pessoas chegam falando assim, no centro espírita, porque eu senti isso, porque eu vi aquilo, porque eu vi uma sombra, que eu isso, que aquilo. O que você acha que eu devo trabalhar pela mediunidade? Eu diria para essa pessoa, começa pela boa vontade. Comece pela boa vontade. Deixa que Deus e os bons espíritos te guiem. E aí vai caminhando, passa todo esse trajeto para a pessoa, pronto. Todos nós, sem exceção, com ou sem dom, com ou sem mediunidade, devemos começar pela boa vontade. Sem isso, nada é possível. Senão você já está pulando um monte de etapa. Se você começar direto com o serviço, você vai parar, porque você vai buscar uma recompensa, não vai ter. Vai ficar chateado com a perseguição, vai achar que vai ser aliviado em muitas coisas da sua vida, não vai. Então não funciona. Começa pela boa vontade. Quem quer começar a servir ao Cristo, começa pela boa vontade. Boa vontade. Vamos lembrar bem do conceito da boa vontade. Boa vontade não é só ter uma intenção em um item só. A boa vontade, ela é completa. Então não é ter uma intenção de falar palavras boas. Não. A boa vontade é quando eu coloco alinhado a boa vontade, eu tenho que colocar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras, minhas atitudes. Então eu saio como se fosse um radar, querendo, desejando encontrar uma oportunidade para expressar a minha boa vontade. Em casa, tudo que eu acho que eu posso fazer para melhorar o convívio da minha casa, eu faço. Ainda mais agradecendo a Deus porque eu posso fazer. Vamos dizer assim, ó. A louça tá suja. Eu posso lavar a louça. Vixe, graças a Deus, porque eu tenho 2 braços. E eu posso lavar a louça. E o pessoal deixa sujo, eu posso lavar. E eu lavo. São as pequenas coisas. A boa vontade, ela nos chama o trabalho. Quando eu estou com boa vontade, eu estou procurando oportunidade para servir bem. Servir bem. Sempre com aquele intento de que, primeiro, quem tem que aprender com esse trabalho? Eu. E, consequentemente, os outros. Então, quando eu achei o papel caído na clínica lá do dentista, que eu coloquei como exemplo, e aí eu fiquei aquela coisa do meu ego resistindo, eu vou, não vou, eu não sou faxineiro, eu não trabalho aqui, não fui eu que joguei. Se eu estou de boa vontade, eu vou dizer, tá aí, ó, vou ensinar-me a ser mais humilde. Então, quando eu for pegar o papel, estou dando uma lição em mim, para que eu me veja de maneira mais humilde para servir mais. A pessoa, quando ela não tem boa vontade, já viu no centro espírita, por exemplo?
Às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer, eu quero ajudar, quero trabalhar, mas eu não quero trabalhar na cantina, eu não quero trabalhar não sei o que, na tesouraria, eu não quero trabalhar não sei na onde, eu não quero trabalhar na limpeza, eu não quero trabalhar... Não tem boa vontade. Não tem boa vontade. Não entendeu por onde ela começa ainda. Boa vontade. E não pelo trabalho. Primeiro ela tem que querer ser útil. Quando a gente então, e o ser útil é dar-se, é aprender com essa atitude. Então, eu não gosto de atender as pessoas. Tá na hora de começar a atender. Dá uma lição em você. Ensina você. Primeiro, o trabalho tem que te ensinar. Tem que movimentar dentro de você. Aí vai movimentar os outros. Então a boa vontade é o alinhamento de bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, boas palavras. Alinha tudo isso, o seu potencial, e sai procurando, buscando, pesquisando oportunidades para expressar a bondade que existe dentro de você. Expressar a sua bondade, mas não é cobrar a bondade dos outros e nem o obrigado das pessoas.